Sejam muito bem-vindas ao nosso programa Café Sem Cande. Nesse programa, eu respondo as principais dúvidas que vocês me enviam e que te impedem de acabar de verdade com a candidíase. Para quem ainda não me conhece, eu sou Roberta Bose, especialista no tratamento definitivo da candidíase. E aqui você vai aprender o que precisa ser feito para acabar de vez com a candidíase. E o nosso tema de hoje é: mesmo seguindo as dicas de especialistas em candidíase, eu não consigo me curar. Por que isso acontece, Roberta? Então, vamos lá. Antes de entrar no assunto para valer, eu só vou pedir para você já deixar o seu like, para você curtir esse nosso vídeo. Se você está aqui no Instagram, me segue, não segue ainda, me segue aqui no Instagram. Se você está no YouTube, no Facebook, curte aqui no Facebook, se inscreve no YouTube, para não perder nenhum conteúdo que vai te ajudar aí te ensinar o que precisa ser feito, o caminho para acabar de vez com a candidíase sem usar remédios, tá? Então, aproveita, compartilha aí com alguém que você acha que está precisando saber desse assunto. Então, vamos lá. Começando, gente, ó, como que o nome é Café Sem Cande, né? Eu trouxe até um cafezinho hoje, olha só. Tá frio aqui em São Paulo, gente, tá bem frio. Tem um cafezinho hoje para combinar com o assunto, né, gente? É um bate-papo, tá? Como se eu estivesse sentada aí com vocês para a gente conversar um pouquinho, tomando um cafezinho ali, né, aqui na sala de casa, tá certo? Então, vamos lá. Por que mesmo seguindo as dicas de especialistas em nutrição contra a candidíase? Então, não é qualquer nutricionista, Roberta. Eu estou seguindo dicas de pessoas especialistas, mas eu não consigo me curar da candidíase. Por que isso acontece? Se a pessoa é especialista, não é uma coisa qualquer. Eu sei que você já falou que tem um monte de coisas que servem para dietas de emagrecimento, para dietas anti-inflamatórias, para dieta low carb, para dieta disso, daquilo, mas que no caso da candidíase não vai funcionar assim. Realmente tem várias coisas que são boas para algumas ocasiões e para a candidíase não são. Então você está seguindo dicas de especialistas. Entendi a pessoa que me mandou essa pergunta. Está seguindo a dica de quem você já viu, já entendeu que é especialista em candidíase. Mas por que não resolve, gente? Dicas soltas não vão acabar com a candidíase de verdade. Não vão. Sabe por quê? Porque o tratamento para candidíase, ele não é uma única coisa que você faz e resolve tudo. Lembra que para candidíase acontecer, o seu organismo já teve que se desequilibrar completamente, já tem uma desbiose aí. Os fungos conseguiram crescer muito mais do que o normal por muito tempo. Então, tem que consertar isso tudo. E tudo isso foi acontecendo por uma soma de coisas diferentes, uma soma de motivos diferentes, agressões diferentes, alimentos diferentes, às vezes medicamentos, hábitos de vida, várias coisas foram se somando para chegar a esse ponto. Então, não foi uma única coisa que causou a candidíase. Então, também não vai ser uma única coisa que vai acabar com a candidíase. Tá certo? Gente, um tratamento para a candidíase, ele precisa de um ciclo correto. Ele precisa de etapas corretas, né? E essas etapas precisam de uma estratégia certinha, uma estratégia alimentar para cada uma dessas etapas. Para você entregar para o seu corpo, para você entregar para o seu organismo, para você cuidar desse fungo da maneira certa, pelo tempo certo, tá certo? Então, por exemplo, o método que eu desenvolvi, ele tem 3 fases. E essas fases, elas têm tempos diferentes, cada fase tem um objetivo diferente. Na primeira fase, você realmente precisa acabar com o excesso de fungos, você precisa dar essa contornada aí nessa bagunça que está dentro do seu organismo, você precisa reequilibrar tudo isso que está acontecendo. Mas você vai ter que ficar fazendo isso para sempre? Não, porque as medidas que você precisa fazer para acabar com o excesso do fungo, para reequilibrar o organismo, são diferentes das medidas que você precisa fazer daí para frente. Quando você vai aprender como você mantém esse equilíbrio, que você vai intensificar esse funcionamento, aí vai turbinar esse funcionamento do seu organismo, e depois que já está tudo ok, 100%,
é diferente como você vai manter isso aí para não ter mais candidíase, para não ter mais esse desequilíbrio. São coisas diferentes que você tem que fazer, né, em momentos diferentes e de maneiras diferentes, e claro, observando coisas também, tá certo? Observando essas coisas que podem variar de pessoa para pessoa. Por isso, uma dica solta, ou algumas dicas soltas, não vão conseguir acabar com a candidíase, tá? Podem, no máximo, assim, te ajudar a amenizar algum sintoma, te ajudar a entender melhor, assim, alguma coisa que está acontecendo, te ajudar em algum pontinho específico, porque lembrando, gente, a candidíase não é só vaginal. A candidíase, como começa lá no intestino, o fungo começa a crescer lá no intestino, dali consegue se espalhar para o corpo inteiro. Então, tem os sintomas, não só os vaginais, mas também tem os sintomas que estão ali intestinais, pela presença do fungo no intestino, as toxinas que o fungo produz, elas vão circular pelo seu corpo, vão poder causar sintomas no corpo inteiro. Então, candidíase não é só vaginal. Então, às vezes, alguma dica pode te ajudar com algum desconforto vaginal por um pouco de tempo, pode te ajudar com alguma coisinha, com algum desconforto, às vezes, de gases, com algum desconfortozinho que você sente de uma dor de cabeça, por exemplo, né? Te ajudar a dormir melhor, mas são coisas pontuais, e essas coisas pontuais não acabam com a candidíase de verdade. E agora, eu vou falar aqui para vocês alguns erros que são muito comuns, que as pessoas, né, falam, ai, mas eu faço isso, eu já fiz isso, eu segui essa dica de fazer tal coisa, e não está resolvendo. Então, vamos lá, eu trouxe aqui para vocês 3 erros que são os mais comuns que acontecem ao seguir essas dicas soltas, que são os que vocês me mandam, tá? Eu não tirei isso do nada, não, tá certo? São coisas que vocês me perguntam, complementando dentro dessa pergunta. Eu sigo as dicas de especialistas, mas eu não consigo acabar com a candidíase. Então, vamos lá. Gente, um dos erros que mais acontecem é o seguinte, o que vocês mais fazem, tá? Com certeza, o que vocês mais fazem quando vocês já entendem que para acabar com a candidíase de verdade, precisa cuidar com uma base nutricional. Você precisa cuidar da sua alimentação da maneira correta, como eu falei, né, para acabar com a candidíase. Primeira coisa dessas dicas aí soltas que as pessoas seguem e que não vão acabar com a candidíase é sair cortando. Ah, não, eu vi o carboidrato refinado, né, piora a candidíase, libera muito açúcar dentro do corpo, está alimentando o fungo cândida, inclusive eu mesma já falei isso várias vezes para vocês, né? Então, eu vi, não, já que o carboidrato piora, eu vou cortar o açúcar, piora, vou cortar o açúcar leite, vou cortar o leite. E você sai cortando um monte de coisas aí da sua alimentação, tira, vai tirando isso tudo. E aí, você deixa de consumir vários tipos de alimentos, tá? Vai deixar de consumir vários tipos de alimento para acabar com a candidíase. E aí, gente, o que isso vai acontecer? Você vai acabar com a candidíase? Não, você não vai acabar com a candidíase, tá? Não vai. E ainda, você pode ter uma coisa pior, que é uma desnutrição. Tá? A desnutrição não é simplesmente quando a gente pensa naquelas criancinhas magrinhas ali, que não comem direito nem nada, tá? Desnutrição, às vezes, tem pessoas obesas que são desnutridas, tá? A desnutrição, ela é uma carência nutricional. Então, seu corpo tá ali, não precisa estar necessariamente magrinho, raquítico, mas está ali com carências nutricionais, com carências de vitaminas, de minerais,